problema, né? Então. É a mesma coisa para as drogas, é a mesma parada das drogas. Não, não é questão nem do Voltando. excesso. Um tapa de Voltando. maconha, se você não é acostumado, você fica brisado. Então, Brisado. você já não é o mesmo, entendeu? Voltando à história do. Deixa eu ver se eu tô com muita bateria ou pouco. Até explicar tem que ter muito. Não, tá bom. Voltando à história lá dos. Da Trindade. Caralho. Não, a Trindade já deu pra explicar. O Rui, acho que o Rui já entendeu a analogia. Eu ia voltar. Aí... isso aí seria. Isso. Na verdade, Não. no cristianismo a gente depende da doutrina, porque alguns acreditam que sim, outros acreditam que não. Os que acreditam que sim, nós vamos nos tornar Deus como o Pai quando o momento chegar. De vocês. Exato, exatamente. Você tem que seguir aquele evangelho, vamos dizer assim. Você não chega. Você... Exato. 99% da população não faz isso. Exato. Se seguir igual o Velho Testamento, então 100% da população não faz isso. Mas é porque o Velho Testamento. É porque a Bíblia é osso, por exemplo. A Velho Bíblia, Testamento é. o Velho Testamento, você não é para você seguir o Velho Testamento. O Velho Testamento é para você entender. Entender, exato. É para você entender. Eu já conversei bastante com um colega teólogo, ele já formou mesmo em teologia. Nossa, velho, o maluco ele fala cada coisa. Ele torna. Não, você entende, você consegue entender. Obviamente que tem coisas que você precisa estudar mais, obviamente. O cara estudou sei lá quantos anos, é uma faculdade, né, teologia. É 5 praticamente. Então, aí estudou pra cacete, mas tem muitas coisas que você explicando dessa forma mais racional, digamos assim, aí fica um pouco mais fácil de compreender. Por exemplo, depende muito do colégio de teologia que você fez. Porque se você fez numa escola de teologia que é de um tipo de que segue uma determinada doutrina, fica difícil de discutir. É, protestantes, né? Tem os clássicos protestantes, tem os neoprotestantes. Por aí vai. Então, o Velho Testamento ele vem para te explicar o porquê daquelas coisas, o porquê que aconteceu aquilo, o Só que porquê você disso. tem que seguir algumas coisinhas de lá também. Tem, claro que você tem. não Os seguir 10 coisinha. mandamentos estão lá para isso. Exatamente. Os famosos 10 mandamentos são de lá. É de lá, ué. Você tem que seguir os 10 mandamentos. Beleza. Só que Aí vem o novo. Preciso nem de terminar a filtro. analogia de graça. Preciso nem de filtro. Não é? Aí vem o Novo Testamento para explicar coisas novas, né? A ideia de Cristo, de como Cristo veio, o que aconteceu, o que Cristo aboliu do Velho Testamento, que Cristo abole muita coisa do Velho Testamento. Muita coisa. Não! Jesus Cristo veio para fazer a expiação. É a galerinha que escreveu os versículos, não, os... É versículo, né, que fala? É o que escreveu, não é as tablaturas lá, que antes era em pedra, né, as tablaturas doidas lá. Que depois diz que gerou a Bíblia, blá, blá, blá. O Cristo, As escrituras, desculpa, as escrituras, lembrei. O Cristo veio para fazer expiação sobre nós, que é o famoso pagar os nossos pecados. Ele viu que geral tava fazendo que nada, a mesma coisa que tá hoje. Ninguém tava fazendo o que tava sendo proposto e aí então ele vem para terra para fazer o quê? A famosa expiação, que é o plano, aí vem, né, o plano de salvação aos terrenos. Entendeu? Ele faz o sacrifício. Uma nova, exatamente, não, ele já sabia que não ia seguir, por isso que ele pagou os pecados. Ele já pagou todos os pecados que você comete hoje, que ainda vai cometer, eles já estão pagos. Eles já estão pagos. Ele sofreu tudo no famoso Getsemane, que é o local onde ele pagou todos os pecados, porque ele pagou na terra e ainda pagou no Getsemane. Todo mundo aquele presente do passado e dos que iriam vir no futuro, que no caso somos nós. Pagou de Deus o mundo. Então, é o plano.
Então, o plano de expiação é para a gente ter a oportunidade de ver o Pai, que é Deus, né, que é muito maior vamos dizer assim, no sentido de divindade, é maior que Cristo. Ô, fi, pra você ter Não, ideia, não tem quem foi forma. que quem foi? Na verdade, tem forma sim. Tem Ah, forma sim. fala. A Bíblia fala claramente que é semelhante a nós. Não, Deus? Isso aí tá Ah, em Gênesis, imagem e semelhança. Tá, tá. imagem e semelhança. Entendeu? Então, ele é nós, só que de uma forma muito, né, clara e evidente, vamos dizer assim. Aí fica foda de acreditar em Eita porra. Evolução. Não, é E se porque a gente era fica. uma paradinha, uma micro coisinha e virou o que é hoje? É. Bom, podia ter sido tudo no tempo dele, né? Exato. Então É dá pra isso aí. acreditar nas Igual. duas coisas. Dá, ué, Porque você pode acreditar nisso. Adão e Eva, tipo, não existiram. Certo? Pluck? Oi, quem Adão sabe? e... Não, não, sabe? Adão e Eva, tipo, nunca existiram. É uma coisa que tá lá no Velho Testamento, que até pastores e blá, teólogos e blá, falam. Tipo, é uma parada que era pra contar, não é bem um exemplo, é pra dizer que aconteceu isso, por isso que foi... Não existiram de carne... Existiram, tipo, na linha do tempo, entre aspas, mas aconteceu isso, por isso que a gente paga todas essas bosta que a Eva fez, tá ligado? De Na comer verdade, o fruto na proibido. verdade, o que alguns. Se for tentar juntar ciência com Bíblia, fica meio difícil. Não é Mas dá pra ciência, não. tentar. É do Velho Testamento, mano. Você fala a parte da criação? É. Pera aí, Adão e Eva. Existiram. Não é que fugiu a palavra, não é interpretação. É uma outra palavra. Vai concluindo aí que eu vou dar uma pesquisada pra ver se eu acho a palavra. Não, é porque a ideia, que eu Não. saiba da ideia é o seguinte: o tempo que é pra Deus não é o mesmo tempo que o nosso. Sim, é. Tem essa. Creio eu que, assim, pelo ponto de vista que eu tenho, é que tudo aconteceu do jeito que tinha que acontecer. O Adão e a Eva existiram. Não vou falar que foi criado igualzinho tá na Bíblia, do É. jeitinho, colocou a carne Barro, bonitinha. tela. É, exatamente. Não vou falar que foi assim. Eu posso, no meu ponto de vista, pensar assim. Entre aspas, o que pode dizer que criou do barro e da terra. O que eu tô pensando é o seguinte, é que o ser humano evoluiu até aquele estágio, e quando ele chegou naquele estágio, é o sopro de vida, deve ser o raciocínio que eu fico pensando, entendeu? É Pode isso. ser. Aí a partir do raciocínio, do sopro de vida, E por que o barro e da terra? e Da aí onde é que. Olha assim, ó, por que o barro, terra e água, entre aspas? Todo o evolucionismo vem da água, né? Aquele, né? O sapo vai pra terra, girino. Então, existem seres que não. entendeu? Entendeu? Tá, mas beleza. Não. Então, o que eu quero dizer é isso é o tempo que foi usado, né? Vamos fazer essa criação inteira. 7 dias pra Deus pode ser 7 milhões de anos pra nós. Cacete, no site que eu achei a palavra. Não, não, é daqueles sites que você tem que pagar pra poder acessar. É do grupo Aí, Gazeta. aí é com relação àquela história lá de vida, de fazer a vida após a morte, é bem complicado. Não, na verdade não é bem após a morte. Mesmo que você ainda esteja vivo, você transmutar o seu consciente, esse seu. Não, Mas o problema é que. Não, mas aí você tem que estar praticamente. Você vai ter que descartar seu corpo. não, sim. Aí é científico. Esquece a questão religiosa, porque aí seria um pecado Não, claro. fudido. Eu sei disso.
Mas se o cara for cientista e não considerar que Deus existe, ele tá cagando. É, Que você lembra e não. Tanto do consciente quanto do subconsciente. Apesar que nosso subconsciente prega coisas que muitas das vezes não aconteceram. Em sim, em sim é uma mistura os nossos desejos com a nossa memória, tá ligado? É uma mistureba. eu não discordo muito, não. Acho que é isso, mais ou menos por aí mesmo. A vida é o que você estava falando, é o XP. O XP é. É o XP que você tá vivendo na Terra. Eu vou dar um mijão, A ele vida já é volta. isso, é a vivência. Eu vou dormir. Passei do horário, me dormi cedo hoje, eu tô com vocês aqui conversando essas porra, tomando uma cachaça, desgraça. Pra conversar esses trem tem que estar bêbado. Tá doido. Dialoga mesmo, mas vai tomar. O sub... Eu acho que acho que o órgão cérebro não deve morrer tão fácil. A gente morre, a gente morre. Power is corrupting and very tempting. I will not suffer your mere perish. We are so on a rampage O right cientista, now. o cientista afirmou que Face me. The darkness peels away. The light will never fade. Don't get salty, it's all good. Uma pergunta mais difícil ainda. Pera aí. Qual o sentido da vida? Essa é mais difícil do que o que é vida. Bem mais. Tipo, qual é o propósito? Qual é o sentido da vida? Qual é o propósito da vida? Por que a gente tá aqui, tá It's ligado? alright, there's still my bae. Isso aí é muito relativo, é muito interpretativo. o propósito da vida vai de acordo com a crença, né, velho? Já começa É, por aí. tem Se isso você... também. Ué, vai dar crença. They looking E o descrente? shook. Ah, cara, eu acho que o descrente, eu vou falar pra Ele você, cara, também se o tem cara... ele também tem um Ele sentido deve ter de um. vida. Ele tem que ter um sentido de Tem um vida, porque se ele não propósito. tiver um sentido, se mata. Sério, se mata. Aí tá pecando. É porque. Não, né? Segundo ele, não, né? Segundo o que ele crê, segundo, não. deve ter algum sentido da vida, sei lá, tem gente que. Você já imaginou? Sei lá. Esquece bem materiais, Rui. Esquece bem materiais. O Rui pode ter um propósito de vida de bens materiais, velho. Que é um propósito. Sei lá. Os bens materiais eu acho tão supérfluo que You're low-key qualquer um que tenha dinheiro consegue. A influência, tipo, ser um presidente, que nem a bosta do Bolsonaro hoje, é muito mais para alguns bilionários, é uma parada tão inalcançável que só porque ele tem dinheiro, tá ligado? É um cargo muito mais do que apenas dinheiro. Porque ele vai ter um poder. Ele não sabe, tá lá. E
Não é nem isso. É a questão de que você vai ter um poder de influência, tipo, de decisões de grande. influências muito grande, entendeu? Então, não é só questão material. Você tem que saber fazer coisas que também não seja só que te leve a bem material. Os acasos, as situações, tudo que foi acontecendo levou o Bolsonaro a conquistar isso, a ser eleito e tá lá, democraticamente, tá lá. E só que hoje ele tem um poder de influência grande que não sabe usar, mas ele tem esse poder de influência e poder de decisões que nenhum dinheiro do mundo poderia pagar, mesmo se o Bill Gates, acredito que o Bill Gates, se ele quisesse ser presidente, conseguiria. Porque ele, mas não porque ele é muito rico, e sim porque ele já fez muita coisa em prol da população, exatamente. Se um cara ganha na super mega sena mundial, tá ligado? 1 trilhão. Não, nem existe isso. Existe, não, existe sim o dinheiro da Terra. Ganhasse 1 trilhão de dólares. Puf, fez uma super mega sena. Ganhou o PIB de um país. Se ele quiser ser o presidente, não é certeza que ele vai ser, tá ligado? Ele fala, quero ser o presidente dos Estados Unidos agora. Sou o cara mais rico do mundo, quero ser o presidente dos Estados Unidos. Não dá pra comprar um país, tipo, que nem os Estados Unidos, que é democrático, aberto, tá ligado? Partiu dos Estados Não, Unidos você não comprar compra Iraque. um país assim. Você compra ilhas, você compra. Nem cidade você consegue comprar desse jeito. Você vai ter um poder de influência dentro daquela cidade. Você vai ter que ser eleito pra chegar ali. Você não vai chegar no dinheiro e falar, quero comprar essa cidade aqui. Pá. Você compra Comprar cidade que eu ilhas. sou pica. Então, porque eu tenho muito dinheiro. Só que comprar um país, você não compra. Você vai ter que gerar uma influência, fazer coisas que te levem a chegar naquele determinado lugar, aquele determinado cargo, né? Suborno, né? Também, né? Aí o dinheiro vai te ajudar, obviamente, porque vai subornar, vai fazer uma rica de coisa, só que aí tá errado, né? Meio. Só que se for um suborno do bem, também existe. Que é, sei lá, você monta 1 trilhão de escola. 1 trilhão não, vai. Você monta 5 mil Senhores, escolas com eu vou cidades. partir aqui porque tá muito tarde pra mim. Você tá doido? Eu acordo amanhã cedo. Deixa eu dormir, desgraça. Vai dormir. Tchau pra vocês. Resumindo é isso. O dinheiro não é tudo. Você É tem que isso ter aí. mais coisas além do dinheiro, não ser só um Elon Musk da vida, Bill Não Gates. adianta ser um Bill Gates, não. Ou então, senão você vai, senão você vai ser o novo Michael Jackson e vai morrer com dinheiro. É, é foda. Até o máximo. Falou até. Na ciência é muito foda você datar algumas coisas, porque pode ser tanto pra antes quanto pra depois. Que nem a questão da viagem pra Marte. Que eu citei agora o Elon Musk, eu lembrei disso. Que isso? Ah, foi foda. Eu terminei a e não. Agora que eu terminei. Tudo o Trunks falava em algum momento, ou em algum episódio, ou em algum artigo, como era feita a viagem no tempo, no lance do trem. Verdade. Mas tem um momento que ele consegue voltar pro dele. Consegue voltar, né?
Não, não. Porque quando ele volta, a Bulma tá viva e ela, tipo, fica uma cara de espanto, tá ligado? Que ele conseguiu avisar o Goku. Ah, tipo, é no final da saga do céu mesmo. No finalzinho. Se eu não me engano, é assim que acontece. Sim, sim, tava vivo. O problema não era o céu. Não era o céu. O problema eram os androides. Hum. Sim, todo mundo morreu. Então, ele volta pra realidade que ele tinha saído, entendeu? Tá, é. É, teve até por causa da interferência dele, entendi. Seus. Tá, tá. É que teve também esse lance todo do Black, a saga Black depois que foi mais viagem ainda, né? Aí é mágico, é. Questão mágica, não. É. Esse é, trazendo pra nossa realidade, esse seria meio que impossível ou improvável, porque a gente não tem uma fonte de energia que faça isso com uma máquina. Se a gente descobrisse alguma fonte de, ou uma combinação de elementos químicos que levassem a essa energia. Ah, não. É, tá. Não, Diego, puxando pra nossa realidade. Diego, puxando nossa. Não teria como a gente armazenar uma alma e usar como combustível. Aí virou Ghost Buster. Cientificamente falando, nem tem como falar. Cientificamente falando, não é palpável a alma. Então não tem como a gente armazenar algo que não é palpável. Algo, na verdade, não é nem algo que não é palpável, é algo que não tem a matéria. RTO. Porque o ar, o oxigênio não é palpável e a gente. É, ele é palpável se você armazenar ele de alguma coisa. É, o oxigênio ele é uma matéria. Você consegue armazenar em determinado local. E a alma não é. Então nem tem como a gente armazenar e utilizar isso como combustível para algo. Teria que ser um elemento químico ou uma combinação, como eu tinha dito. Aí sim a gente usar isso como combustível, né? Vai, vai. Vai lá. É, aí é uma viagem no tempo. Winning or losing doesn't matter. We all shall return to nature in the end. Pra quem estivesse lá naquele plano, poderia voltar com a gente, então ele estaria viajando pro passado.
verdade, já tá viajando pro presente. Tava voltando pra nossa realidade. Ia bugar. E se, e se a gente. Ah, então. Só que se a gente tivesse a capacidade de criar mais de uma máquina, com uma delas a gente viajava pra esse futuro e com a mesma linha. Minions have spawned. Só que aí se a gente voltar com essa outra máquina, depois já seria uma outra realidade. Estaria voltando pro passado ou será que você estaria indo para o que de uma outra linha? Não, mas aí já é uma segunda máquina. A gente não ia estar voltando pelo mesmo caminho que foi. Come on, team. Entendeu? Alright, they're still my bae. We're flexing on 'em now. Twice as much play. Aí é Então, supondo que a gente viajasse para um local, Júpiter no caso, e em Júpiter tivesse uma população que também tem uma máquina do tempo. Line 'em up and knock 'em down. They looking shook. Double the Dá kills muita and merda se double isso, the fun. na verdade, a gente conseguisse fazer. Que a gente ia estar interferindo no espaço-tempo. Line 'em up and knock 'em down. I'm the greatest. Double kill. Triple kill. Line 'em up and knock 'em down. Vou capotar a mim também, senão fica muito tarde. Só salvar essa paradinha. Não fez tanto sentido. Dois, vamos ficar só com dois. Porque com um buraco eu fui pra lá, An só enemy que has com outro been buraco eu slain. voltei, só que eu voltei com uma outra máquina. As much slay. Essa é a suposição, essa é a Line 'em up narrativa. and knock 'em down. They looking shook. You're Então ia ser uma outra realidade. Não ia ter aquela mesma máquina na realidade que você partiu. Não. an ally has been slain. It's alright, they're still my bae. Seria um. Mas aí não entra por causa do futuro do teu presente, porque é uma máquina que não existe naquele Double teu the kills presente. and double the fun. Não, é uma outra máquina, você não entendeu. Tipo, eu parti, vamos chamar. Colocar as máquinas com cores. Eu criei uma máquina, a máquina do tempo amarela. Aí essa máquina dela eu viajei pra Come on, Júpiter. team. Só que quando eu cheguei em Júpiter, eu vi que eles também têm uma máquina do tempo.
Só que é a máquina do tempo vermelha, petista safado. Aí eu peguei só que a minha máquina amarela quebrou, fudeu, deu merda, não vou conseguir voltar. Aí eu vou tentar voltar pra minha realidade com a máquina vermelha. Double kill. Digamos que eu não tenho a identidade. Aí eu usei a máquina vermelha mesmo assim. Enemy has been slain. Twice as I'm much slay. exhausted. They looking Só que aí no ponto de vista, você não tá viajando pro passado. Tá viajando. É, com uma outra linha que pode ser uma linha que nem existe na máquina do tempo. Torcer pra máquina vermelha, que era a que tava em Júpiter, não quebrar. Você tá fudido, você vai ficar preso numa outra realidade. an enemy has been slain. We're gonna have to step I it will up. feel their presence. Come on, é. team. Verdade. A não ser que fosse algo tão simplista, que duvido muito que seja. Double the fun. De algo muito simples. Ah, eu preciso disso, disso, disso e disso. Que esteja ligado nessa frequência que já vai funcionar. Como eu voltei pra minha mesma realidade entre aspas, né? Eu voltei pra linha. É a mesma realidade, porém em linha de tempo diferente. Então esses elementos, se não serem muito complicados, eles ainda vão existir. Então eu poderia criar uma nova. Que aí pra eu voltar pra mesma que ia ser foda. Your Ah, middle tower uhum. is under attack. Na verdade é que eu não é que não saberia. Digamos que esse endereço, no momento que a máquina foi destruída, ele se perdeu, entendeu? É, não ia saber, né? Ia identificar o endereço. Complicado isso daí. Isso se não tiver interferência, tipo, Triple kill. verdade. We are so Dentro on a da própria rampage buraco right de now. minhoca, apesar de ser instantânea a parada. I'm exhausted. É. E Your é middle essa tower oposição is da under mesma attack. forma que a gente tá supondo aqui, porque até onde que a gente sabe não existe essa parada. Se existe, ninguém parou pra contar ainda. Mas o que o Hawkins falou é uma parada muito forte. Eu também acho isso. Que. Double kill. Não. É o outro, é o mais simples. É de que se existisse viagem no tempo, alguém do futuro já teria voltado pro They passado. looking shook. Caso. Só que aí não sabe, né? Porque viajar pro passado não dá. Então, Então, uma coisa a gente pode cortar, que é viagem pro passado. Nem que seja outra realidade possível. An enemy has been slain. I'm the greatest. An ally has been slain. Twice as much slay. Feeling a little extra today, huh? World Trade Center. Ooh, come on, team. Double the kills, double the fun. E se ela tivesse pronto? Só que não sabe. Não, sei lá. Criou e
sei lá, num dia que ela foi testar, morreu. Um dia antes, ela morreu. E quem mais além dela saberia, entendeu? You have slain an Depois de enemy. vários anos, umas pessoas entraram dentro daquela casa, ou sei lá, digamos que tivesse uma caverna. Entrou dentro daquela caverna, encontrou ela, e nela tem um manual de instruções, entendeu? Aí esse. Porra, pode crer, né? Um pouquinho mesmo. Aí, como ela existe. Aí, digamos que essa pessoa que criou essa máquina viveu em 1930, um pouco antes da Segunda Guerra. Aí eu pegava a Hitler e matava no morro. An enemy has been slain. Especially brutal. Deicide? Pra poder. É. Sabe? We're gonna have to step it up. Então, independente do que a gente fizesse naquele plano, não ia ter consequências no nosso presente. Stay a while. Apesar que a gente voltou a máquina. Mas com uma só não teria como voltar. Line 'em up and knock 'em down. Encontrou aquela da. 2020, encontramos aquela da caverna, voltamos pra 1930. 1930, tá ela lá, criadinha. O carinha morreu um dia antes. Tá lá o corpinho dele, não tá nem fedendo ainda. Aí. Não porque ele morreu porque foi usar a máquina. Só, tipo, ele só infartou, tá ligado? Ficou tão emocionado que ele conseguiu terminar o projeto que infartou. Não. Esquece o cara morto. O cara morto ele só inventou. Ele só inventou. Come on, team. We did it, fam. Mano, pô. Ah, mas aí você. É, você ainda ia ter a memória, porque você veio do presente, né? Futuro pra eles, presente pra você. It's alright. They're still my bae. Did we just yeet that whole team? Se essa máquina ela é móvel. Ah, mas aí vai virar duas. Tá. Elas precisam trabalhar em conjunto para criar o portal do tempo. Que tipo, de volta pro futuro. Agora vamos usar de volta pro futuro. Não existe dois DeLoreans. Porque ele consegue voltar mesmo para uma realidade que ainda não existe DeLorean. Aí digamos que a gente consiga fazer. Na nossa realidade a gente só conseguiria voltar para uma. Só conseguiria voltar para onde foi criado, beleza. Só que no momento que a gente volta, existe a que tá lá e a que a gente levou. Não vai ser uma viagem de corpo, só do nosso corpo. Vai ser uma viagem do objeto em si. Entendeu? Tipo o Trunks. Ele chegava com a nave. É, meio foda. Ela precisa comunicar com ela mesma pra gente poder ter um ponto A e um ponto B. Tá, agora entendi.
Teleporte temporal. Não, é pra troca de informação. Ou existe alguma troca de informação diferente e a gente ainda não. Por isso que eu quero logo os computadores. Mais canais, né? Missão. Vai ser mais longe ainda que eu vou dormir agora. E amanhã nós continuamos. Falou aí. Até amanhã.